Cada vez mais as pessoas querem ser jovem a vida inteira. Por razões óbvias, porque quando você envelhece, você tem um monte de doenças e problemas. Tem uma coisa legal também quando você é mais jovem, é porque normalmente o mundo é muito mais interessante, porque você não conhece ele. Você acha que as pessoas são super originais. Depois de uma certa fase, você tem a impressão que tem 3, 4 tipos de pessoas no mundo. É mais ou menos como o que você pode fazer num final de semana. São José também deve ter suas opções de final de semana, como São Paulo tem. Você pode achar que São Paulo tem muito mais, mas talvez São Paulo tenha, de certa forma, mais do mesmo. Tá bem, tem mais teatro, talvez. Né? É que normalmente paulistano nunca vai, né? Quem vai é o primo que mora fora. Fica na sua casa e vai. Você está na Marginal, às 9 horas, voltando do trabalho atrasado. Tudo que você está sonhando é chegar em casa e descansar. Né? O seu primo que mora fora, ai, que vida cultural intensa. É bem típico, que vem de fora. Ai, que vida cultural intensa. Que de fato tem mais oferta, não há dúvida que não tem. O mercado é muito maior, então tem muito mais oferta, né? Isso é verdade. Mas assim, se você observar as coisas que, final de semana, assistir um filme, em casa ou em outro lugar, sei lá, sair para comer, fazer sexo, se você der sorte. Ou azar também, dependendo do que acontecer com você, mas assim, ir na praia, se tiver a fim de pegar umas horas na Tamoios ou na Imigrantes, vai. O que são 4 horas para chegar na praia? A praia merece. 4 horas de ida, 4 horas de volta. Né? Então, o final de semana, assim, uma coisa que caracteriza, que é uma das belezas da juventude, que faz com que pessoas mais velhas façam um workshop para descobrir a criança de 10 anos que tinha dentro dele, essa coisa de que a juventude tem uma disponibilidade para a vida que é natural da sua fisiologia. Você enche a cara, no dia seguinte acorda às 7 para fazer prova. Às vezes você vomita na prova, mas você tem a dignidade de ter tentado. Se você é mais velho, você está morto na cama. Você não tem nem a dignidade de vomitar na prova. Você vomita em si mesmo em casa. Né? Então, assim, então tem uma beleza, de fato, uma disponibilidade para a vida que encanta, né? De fato. Agora, à medida que você tem mais pessoas idosas e que você tem aí uma questão específica, uma dificuldade específica do mundo contemporâneo, que é o avanço tecnológico, transformação de comportamento, que a gente tem bastante hoje em dia, né? Um desencaixe, como falam os antropólogos, de comportamentos tradicionais e tal, você tem um número de pessoas que atinge a idade avançada, longevidade muito grande, às vezes deprimidas, às vezes com dificuldade de relacionamento, que as famílias vão ficando cada vez mais mononucleadas, e vão colocando os pais, os idosos em casas de repouso e tal. E aí, de repente, a casa inventa de botar um Wi-Fi para eles aprenderem a mexer com a internet e tal. Então, assim, e os jovens cada vez mais raros, né? As escolas entram em crise, não tem jovem mesmo, porque quanto mais as pessoas ganham dinheiro e se realizam profissionalmente, menos filho tem. As mulheres, quanto mais opção de vida têm, menos elas querem ser mães. Isso é fato estatístico. Então, a tendência é que cada vez menos você tenha, cada vez mais você tenha menos jovens. Então, assim, só que, ao mesmo tempo, você tem pessoas vivendo mais tempo. Mas, então, muita gente quer ser mais jovem do que a filha, ou do que o filho, né? Isso faz com que o filho e a filha achem que não tem futuro. Porque quando ela chegar lá, o sonho dela vai ser voltar para trás. Então, existe uma certa valorização do mimado, retardado, mental alegre na cultura contemporânea. E isso faz com que muita gente se ofenda, ninguém... Mas veja, e aí eu começo a amarrar o que eu estou falando para escutar perguntas, assim, o meu trabalho nos últimos anos, né, assim... Eu, desde a graduação de filosofia, eu tinha
eu lia muito um colunista chamado Paulo Francis, que veio a falecer em 97, ele estava no Estadão quando ele veio a falecer, mas que escreveu muitos anos na Folha, e eu tinha muito claro para mim que eu queria fazer filosofia na universidade e fazer filosofia na mídia, na Ilustrada especificamente. Então, porque eu queria ter a possibilidade de discutir para além da sala de aula, né? E o meu trabalho é a prova de que você continua, se tiver um mínimo de coragem, podendo discutir com as pessoas, não sendo numa chave de autoajuda politicamente correta, ou que você ainda pode discutir com muita gente, trocar ideias, debater, escrever, ser lido, né? Ler, com pessoas que, de alguma forma, ainda valorizam a busca de um amadurecimento, ainda que isso seja difícil, né? A busca de um olhar um pouco mais, que me parece um pouco mais adulto sobre as coisas, que é difícil. Então, porque senão eu não tinha leitores. E como a gente está numa sociedade de mercado, não existia mais. Então, apesar de que eu acho que existe um fenômeno de ressentimento, de rancor, né? Sabe, aquilo que eu sempre digo, né? Conviver com uma pessoa melhor do que você é um inferno. Então, você tem uma colega de faculdade mais bonita que você, mais inteligente do que você, mais rica do que você, ela simplesmente não devia existir, ela é uma ofensa à espécie humana. Você tem que descobrir alguma forma para provar que ela não é melhor que você. Está dando para o professor. Ah, eu sabia. É claro, está dando para o professor. Senão ela não conseguiu o que ela conseguiu. É só porque ela é uma gatinha. Senão ela não conseguiu o que conseguiu, né? E aí, quer dizer, a sua esperança é que ela seja metida. Porque aí, pelo menos, você é melhor do que ela interiormente. E como a vida interior ninguém sabe o que é, qualquer um pode falar sobre a sua própria vida interior. Mas você descobre, vida interior é que nem virtude. Você só descobre na prática, no enfrentamento cotidiano, né? Quem é capaz de falar da virtude, da sua virtude, é normalmente quem está do outro lado, olhando você. E não, quando uma pessoa diz assim, não, porque eu sou uma pessoa muito ética, eu sempre digo, cuidado, depois 2 passos para trás e segure a carteira. Porque ela está dizendo que é muito ética. Então, a filosofia pode ser compreendida como exercício de virtudes. Mas, em alguns momentos, a virtude é sempre uma coisa difícil de você praticar. E eu acho, do meu ponto de vista, de um agente do debate público, também na sala de aula como professor, mas falando como agente de debate público, é importante, hoje, a gente demonstrar um certo desprezo no sentido de não querer agradar o mundo o tempo inteiro. Não querer fazer com que as pessoas simplesmente fiquem felizes. E, de vez em quando, escrever, eu não estou nem um pouco preocupado com o que você vai sentir ao ler o que eu escrevi. Eu não quero deixar você mais feliz. Agora, se você quiser trocar uma ideia sobre algumas coisas que estão aí no mundo, para além da intenção de agradar, então, quem sabe, a gente pode ter uma conversa um pouco mais virtuosa.